acaba se aproximando também da questão, não só por ser América Latina, mas é a questão da Venezuela, que voltou a recorrer à Organização das Nações Unidas, à ONU, diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que se defenderá em todos os campos. A declaração aconteceu nesta quinta-feira e o posicionamento surge um dia após o líder norte-americano subir o tom contra o Nicolás Maduro e acusar a Venezuela de roubar petróleo dos Estados Unidos. Segundo o comunicado do presidente Donald Trump, todos os navios sancionados pelos Estados Unidos que entram na Venezuela ou saem do território venezuelano transportando petróleo estão bloqueados. Eu coloquei o Brasil aí, porque é isso, né? Fisicamente a gente está muito perto de um país que pode viver uma guerra contra os Estados Unidos e, claro, também porque os argumentos que começaram lá atrás são dentro da política do antitráfico aí de drogas, política antidrogas dos Estados Unidos. E o Brasil sofre muito com as organizações criminosas, com o PCC, com o Comando Vermelho, que estão completamente envolvidas com o tráfico de drogas. E vira e mexe, a gente é colocado aí na discussão também, vive situações bem diferentes. E no caso dos Estados Unidos e com a Venezuela, o presidente americano reconhece que a Venezuela tem terrorismo e que o líder desse grupo terrorista é o Nicolás Maduro, mas mesmo assim a gente está muito próximo desse país que pode viver uma guerra com os Estados Unidos a qualquer momento, né, Hessel? Exatamente. O que acontece é assim, a gente precisa enxergar o Brasil como um país chave nas negociações do que tange a América do Sul, representando, entre aspas, os Estados Unidos. O Brasil sempre cumpriu esse papel. Alguns vão perguntar, mas isso é ruim, isso é bom? Isso é interessante para o Brasil, tanto para os Estados Unidos, de cumprir esse papel estratégico, como você bem disse, né? A questão geográfica, né? O posicionamento geográfico do Brasil facilita isso. E o Brasil ganha muita coisa com isso, né? Ele ganha um certo empoderamento para poder conversar com outras nações e intermediar, ou seja, o Brasil ser terceirizado numa negociação. Está aí, inclusive, a importância de a gente ter um presidente que faça esse trânsito, né, pelos Estados Unidos. Em busca do quê? De interesses econômicos? Pode até ser, mas aquilo que o presidente Lula traz, a questão de ser uma região de paz, é importante que o Brasil saia nessa frente e consiga fazer essa negociação, até muito pela identificação, Nath, cultural que existe, né? Querendo ou não, apesar do Brasil ter uma influência de Portugal, e aí a gente vai trazer né, as nossas raízes, ser diferente de uma Colômbia, ser diferente de uma Venezuela, a gente acaba meio que se entendendo aí por baixo, né, aí na América do Sul. Então, os Estados Unidos sempre vão precisar do Brasil nesse sentido. Então, não adianta o Brasil e os Estados Unidos brigarem eternamente, porque os Estados Unidos não conseguem dedicar todo o seu tempo para uma agenda muito ampla e colocando Venezuela, Colômbia e qualquer outro país na pauta deles. Tem muita energia que os Estados Unidos precisam economizar para poder negociar em outras frentes. Mas a gente tem a figura do presidente Donald Trump, que achou ali uma oportunidade na Venezuela de se sobrepor, né, de se autoafirmar. E aí tem muito da personalidade do presidente Donald Trump, coisa que não acontecia com Biden ou com qualquer outro presidente, mesmo sendo ele republicano. Temos na Venezuela interesses econômicos, principalmente a questão do petróleo, né, a substituição de poder ali é interessante. É importante trazer também de que a figura do Maduro é uma figura somente ali de vitrine, né? Existem pessoas por trás do Maduro que fazem as coisas acontecerem. E aí a gente está falando de Cuba, da família, enfim, eterna de Cuba, e também tem pessoas dentro da Venezuela, como o ministro do Interior, que é o grande articulador de Maduro. Então as pessoas muitas vezes vão bater em cima do Maduro, mas o problema não está no Maduro. O problema está quem está atrás dele, articulando por ele, que tem interesses muito maiores. Então, a grosso modo, as pessoas podem falar assim, não, mas temos que derrubar o Maduro. Muitas vezes não é o Maduro, não, são pessoas que estão atrás dele.
né? Maduro é somente uma capa de interesse, assim como no Brasil nós temos também, né, alguns políticos que têm um bloco econômico de interesse por trás e tentando comandar o país e tendo domínio de muitas coisas. Então é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Agora, com certeza, Trump vai querer crescer um pouquinho nesse assunto, não vai deixar tanto o Brasil se envolver, mas é importante que o presidente Lula faça né, o Brasil faça esse papel de mediador para poder manter um pouquinho a estabilidade da América do Sul. É isso, né? E principalmente a partir do tarifaço, o Brasil se mostrou muito importante para o americano, né? Para o dia a dia do americano, com o café, que ficou muito mais caro por causa do tarifaço, com o suco de laranja, com a carne bovina do hambúrguer. Foram meses bem complexos para os dois países, para o dia a dia dos dois países, a partir ali do tarifaço. Brasil, uma economia gigante, né, e que começou a se movimentar para um lado que para o Trump não foi nem um pouco interessante, do reforço do sul global, né, o reforço dos BRICS, China, Índia, Rússia, entrando ali na discussão e se colocando muito sem se movimentar, né, sem se assustar muito com a valentia do Donald Trump. Foram países que se colocaram e o próprio Brasil reforçou a soberania nacional, e de certa forma isso também chamou a atenção do presidente Donald Trump, né? Achou muito interessante o presidente Lula não se assustar com as ameaças.